Fala galerinha, beleza? Vamos chegando aí, vamos entrando, tá? Pra gente já iniciar a aula de hoje, tá? Então vamos lá. Vou só deixar aqui, vou entrar também no Facebook pelo meu notebook, para ficar mais fácil a nossa organização, né? Eu vou deixar aqui a TV, vou usar algumas imagens do slide enquanto vocês vão entrando, né? E a gente vai falar hoje de propriedades coligativas. Vou até escrever aqui já o título. Tá? Então, assunto bem interessante, bem legal, acho bem legal, tá? E não é muito difícil não, bem tranquilo. Claro, tem algumas contas, algumas formas um pouco mais complexas, mais pro final, tá? Mas não é assim tão difícil não, né? Deixa eu só abrir o Facebook, ver quantas pessoas já estão online, né? Começar já a aula. A gente começou certinho no horário hoje. E a gente vai acompanhando aí, tá? Deixa eu só dar uma olhada se tá todo mundo online. Beleza. Prof, você tem exercício para resolvermos sobre estequiometria e assuntos trabalhados. Ui, tem uma coisa na frente. Tem exercício sim, tá, Amanda? Eu vou preparar uma lista então e eu vou mandando para vocês. Você quer de estequiometria? Tá, eu envio alguma coisinha assim, tá bom? Aí eu faço pro Leandro, o Leandro passa para vocês pelo WhatsApp, né? Fica mais fácil, como a gente não tem um grupo lá no Facebook, mas eu envio para vocês, fechou? Deixa eu só abrir aqui no meu notebook e deixar já no jeito, porque aí eu consigo visualizar as mensagens de uma maneira mais rápida, que aparece aqui para mim, tá? Mas vamos lá, vamos começar. Então, ó, propriedades coligativas. Então, o que é isso? Opa, deixa eu só desligar o som, senão o som sai na TV aqui, tá? Bom, o que é isso? Então, algumas propriedades que vai alterar da solução quando a gente adiciona um soluto não volátil, tá? O que é um soluto não volátil? É um soluto que não evapora. Então, algo que é volátil é que tem uma certa volatilidade, ele tem uma facilidade de evaporar. Por exemplo, a água é volátil, certo? O etanol é volátil. Você vai deixar um copinho com água lá de etanol, de um dia para o outro, você vai verificar que vai diminuir um pouco porque ele vai evaporar, certo? Mesma coisa com a água, mesma coisa com outros solventes. Então isso é volátil, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Um soluto, quando é adicionado a esse solvente, formando uma solução, ele acaba alterando as propriedades desta solução agora. Então, por exemplo, tenho só água, adicionei sal. Então a temperatura de ebulição da água, que antes era 100, passa a ser maior, tá? Por quê? Porque começa a aumentar o número de interações entre as moléculas de água e do soluto, e isso altera algumas propriedades, tá? Não só a temperatura de ebulição, mas a temperatura de congelamento e uma coisa chamada pressão de vapor, tá? Então, basicamente, propriedades coligativas é isso, é a mudança, tá, das propriedades com a adição do soluto não volátil. Mas antes da gente adentrar esse assunto e falar de boloscopia, tonoscopia, crioscopia e osmose, tá, a gente precisa ver alguns conceitos iniciais, tá? Então deixa eu só voltar aqui no meu slide, né? E talvez eu vou usar algumas imagens, tá? Então talvez vocês já consigam enxergar isso daqui, né? Essa imagem, esse gráfico, que é uma relação entre pressão de vapor e a temperatura. Tá? Mas vamos entender o que é pressão de vapor então, né? Vamos entender primeiro o que é pressão de vapor. Ou pressão máxima de vapor, tá? Vamos imaginar o seguinte. Né? A água, por exemplo, se eu jogar no quintal, lavar no meu quintal, eu sei que vai secar daqui a pouco, né? Ou então se eu lavar a roupa, colocar no varal, eu sei que a roupa vai secar, óbvio, né? A água ali, ela não precisa atingir a sua temperatura de ebulição para poder passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Isso acontece de maneira natural,
né? Então não precisa atingir 100 graus. Você não vai encostar lá na camiseta que está no varal e ela vai estar a 100 graus Celsius, você vai queimar a sua mão, nada a ver, né? Mas você vê que seca, assim como o quintal, né, também seca. Por que isso? Olha só. Opa. Por que isso? Imagina a seguinte situação. Eu vou desenhar aqui, ó, um frasco. E dentro desse frasco eu vou ter solvente, tá bom? Eu vou representar de uma forma bem simples, que é por bolinhas. Então, ó, vamos imaginar que eu tenho várias moléculas de água aqui, tá? Várias moléculas de água. Elas estão no estado líquido, portanto, é claro, elas têm uma interação intermolecular entre elas. Se eu analisar as moléculas de dentro do meu líquido aqui, ó, abaixo da superfície, cada molécula de água ela vai interagir com as moléculas do seu lado, da frente, de trás, acima, abaixo, enfim. As moléculas de água vão interagindo com todas as outras que tem ao seu redor, tá? Agora, se eu pegar só as moléculas da superfície, elas interagem com as dos lados, com as da frente, as de trás, as de baixo, mas não as de cima. Então você concorda comigo que as moléculas da superfície elas têm um número de interações um pouco menor que as moléculas da superfície? Agora, pensa comigo, né? Essas moléculas elas estão em constante movimento, tá? Então, faz uma interação, já faz novamente com outra molécula ao redor, enfim, se está no estado líquido, porque as moléculas estão juntas, tem interação intermolecular e elas têm mobilidade, tá? Por isso que os líquidos fluem. Beleza. Agora, se eu olhar só para as moléculas da superfície, né? Como ela tem um número de interação menor, é como se ficasse mais fácil para essa molécula escapar, ou seja, romper as interações que existem entre as moléculas de água e simplesmente escapar. A molécula de água agora sozinha ela está no estado gasoso. Então, esse fenômeno ele vai acontecendo naturalmente. É o que a gente vai chamar então de evaporação. Tá? Então é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira natural. Beleza. É assim então que os líquidos, né, eles acabam evaporando. Claro, se eu fizer uma comparação, por exemplo, bem simples aqui, ó. Imagina um copo com água. Então nesse copo eu fui lá e adicionei água. Tá? E num segundo copo, uma mesma quantidade de moléculas, coloquei uma mesma quantidade de moléculas, tá? De propanona. Vamos colocar aqui, ó, 1 mol de água, que é pouca coisa, né? Mas enfim, só um efeito de comparação, tá? Por quê? Porque se eu falar que é o mesmo volume, pode dar um problema em relação à análise. Vai ficar talvez uma análise errada. Porque aí eu tenho que falar o mesmo número de moléculas para ficar legal, para ficar bem comparado. Então aqui eu vou colocar a propanona. Propanona, para quem não lembra, né? A propanona é a famosa acetona, tá? Onde você tem essa estrutura. Deixa eu trocar de canetão. Esse canetão preto está meio fraquinho, né? Vou pegar esse outro aqui, que ele está novo. Então eu tenho a molécula da água. É uma molécula, tá, polar e geometria angular, certo? Em cima desse oxigênio. É uma molécula polar. Então, parte negativa, parte positiva. Beleza. Entre as moléculas de água, ocorre um tipo de interação chamada ligação hidrogênio. Beleza. E a propanona? Propanona, então a gente vai ter um C+O ligado aqui a CH3. Né? Esse carbono, ele é no caso sp2, tá? Hibridização sp2, então a geometria em cima dele é triangular. É uma molécula polar? É também. Né? O oxigênio é que ele vai puxar os elétrons, vai gerar uma região parcialmente negativa, e os hidrogênios aqui do CH3, uma região parcialmente positiva. A molécula também é polar. Vou até escrever aqui, ó. Vou escrever de outra cor para não confundir, tá? Polar, tá?
Claro que é uma molécula um pouco maior, então eu teria que analisar, né? Em cima desses carbonos CH3, a geometria é tetraédrica, porque é a hibridização sp3. Mas em cima desse carbono é sp2, que é triangular, tá? Beleza, eu não vou nem colocar aqui a geometria, porque eu tenho várias análises. Se eu analisar esse carbono, eu sei que é triangular. Mas o importante aqui é que tipo de interação vai ocorrer entre as moléculas de propanona. Reparem que é uma molécula polar, porém você não tem um hidrogênio ligado diretamente a um elemento muito eletronegativo, ou seja, flúor, oxigênio ou nitrogênio. Você não tem ninguém, mas você vai ter um tipo de interação chamado de polo de polo. Reparem que a interação aqui da propanona é uma interação um pouco mais fraca do que a da água, do que entre as moléculas da água, que é a ligação hidrogênio. Agora, pensa só na situação. Imagina o seguinte, eu vou colocar essa TV um pouco para lá, tá? Por enquanto. Imagina uma situação. A gente deixou esse copo de um dia para o outro, tá? E também deixou esse segundo copo de um dia para o outro. Claro, você vai observar o seu copo no outro dia, o copo da água e o copo da acetona, e você vai verificar os volumes. Claro que você vai verificar que vai diminuir um pouco o volume de água, mas nem tanto de um dia para o outro. Diminui, mas também não seca o copo, não chega a secar o copo. Claro, vai depender da quantidade também, da superfície, né, desse copo, enfim, da superfície do líquido desse copo, que do líquido vai estar exposto ao ar, né? Mas enfim, a gente vai discutir sobre isso aí. E a propanona você vai deixar o mesmo tempo, vamos supor aqui um dia, vai? Quando você observar a propanona, provavelmente quase tudo vai ter evaporado. Vamos considerar que não evaporou tudo, vai? Mas você sabe que vai evaporar bem mais. Quem já usou, as meninas acabam utilizando, né? Isso aqui é o famoso removedor de esmalte, tá? Mas a gente sabe que ele evapora muito mais fácil. Da mesma forma, se eu pegar em comparação ao álcool, né, tenta pegar ali, imaginar o álcool, o etanol, né, o mais próximo de 99%, tá? Então vou pegar um álcool, né, que seria o absoluto, que é 99%, ou o PA pelo menos, que é 95%, então onde você tem uma concentração de etanol muito maior, e um copo com o mesmo volume daí de água. Claro que se você colocar os dois copos um ladinho do outro, você vai verificar que o etanol vai evaporar mais do que a própria água. Eu coloquei esse exemplo porque eu acho que todo mundo conhece a propanona, a famosa acetona, e sabe que ela é bem volátil. Né? Eu já até dei a dica aqui, até dei spoiler. Sabe que ela evapora bem mais rápido. Então, o fato de a acetona evaporar mais, né, isso está ligado à interação intermolecular. Então, reparem que, né, a propanona, no caso, vai evaporar mais, ou seja, a gente diz que é o líquido mais volátil, tá? Porque evapora mais e, consequentemente, a conclusão que a gente pode tirar é que a interação intermolecular é menor. Certo? Se é menor, imagina nessa situação, a facilidade com que há de romper essas interações, elas escaparem para o estado gasoso, é maior, é mais fácil escapar. Porque essa interação, essa colinha que mantém as moléculas unidas, é como se fosse mais fraca nesse segundo momento. Tá? Então, claro, vai evaporar mais. E a gente diz, então, que o solvente propanona é mais volátil do que da água. Então, reparem que essa questão de evaporação tem a ver com as interações intermoleculares. Tá? Isso é extremamente importante. Beleza? Agora, vamos chegar agora na questão da pressão de vapor. Eu tinha até falado um negocinho aqui, que tudo depende da superfície do líquido. Porque é o seguinte, se você pegar 100 ml de água e colocar ele, né, num copo, coloca ele num copo. Claro que ele vai ter uma certa superfície que vai poder escapar as moléculas do estado líquido para o estado gasoso, tudo bem? Aí você pega os mesmos 100 ml e coloca numa bacia. Reparem que a área de possibilidade de escape é muito maior.
Então, neste caso, né, você vai evaporar muito mais água no mesmo intervalo de tempo do que aqui, né? Mas por que isso? Porque você tem uma área maior, então uma possibilidade maior. Não é à toa que nas salinas, né, o pessoal pega lá a água do mar, a água tem bastante sal, e colocam em tanques enormes, onde você facilita a evaporação. Quem nunca, né, esperava a aula de educação física ou ir no centro esportivo jogar bola, né, e choveu de manhã, por exemplo, um pouco antes e estava a quadra um pouco molhada, né, então tinha algumas poças de água. Quem nunca não foi lá e ficava passando o pé ou pegava o rodinho e ficava espalhando a água? Por que você espalha a água? Né? Você espalha a água para facilitar então, né, a evaporação. Não é que você vai melhor, não é que você vai facilitar, tá? Você só aumenta a área, ou seja, a possibilidade, então, de ocorrer esse escape da molécula. Tá? Esse escape da molécula está relacionado com a interação intermolecular, beleza? Só que é claro que se você aumenta a área, você vai evaporar mais nesse caso. Por isso que a gente espalhava aquela água, né? E secava mais rápido a quadra e a gente ia para a aula de educação física, né? Essa aula era boa. Só perde para a de química. Mas vamos lá. Opa, acho que alguém comentou alguma coisa aqui que pareceu um barulhinho para mim. Tá? Não, é outra coisa aqui. Tem nada a ver. Tá. Bom, agora vamos imaginar o seguinte. Tenho o meu frasco. Né? Tenho o meu frasco. E eu coloquei água. Claro que, né, eu sei que se eu colocar a água, deixar ali no copo, vai evaporando, evaporando, né, até acabar essa água dentro desse copo. Virou vapor, tudo bem. Mas se eu fechar isso daqui, então eu coloquei a água e tampei. Tá? Tampei. O que vai acontecer? Né? Eu vou ter então, vou representar aqui ó, por bolinhas de novo. Tá? Só um pouco menores. Então eu tenho várias moléculas de água, estado líquido, tá? Interação intermolecular entre elas. Então eu sei que vai acontecer o seguinte: com o tempo, algumas moléculas de água vão rompendo as interações e vão escapando, gerando aqui um certo vapor. Então aqui a gente vai gerar um vapor. Tá? Agora, você pega a sua garrafinha de água, está lá fechada, né? Tá líquido, você pode deixar ela um mês lá dentro que não vai evaporar. Você não vai pegar e abrir e ter só vapor de água lá. Não. Mas quando você abre, você percebe que tem um vapor. Talvez é mais difícil de perceber na água, mas se você pegar um frasco com álcool, por exemplo, né, você vai ver que tem um líquido, tem um espacinho ali vazio, que você não está vendo, né, o vapor, mas quando você abre, você percebe aquele vapor, pelo cheiro até. Né? Acaba escapando, você sente aquele cheiro. Onde você vai perceber isso bastante também? Na acetona, que o cheiro da acetona é bem característico, né? Bem mais forte, intenso, você já consegue perceber isso daí. Claro, pessoal, olha só, chega um momento que começa a evaporar, 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 ou seja, moléculas do estado líquido passando para o estado vapor, mas isso tem um limite. Chega um momento onde a concentração desse vapor fica a mesma, não aumenta mais. Quando isso ocorre? Pense o seguinte, esse vapor ele está em constante movimento. Então, esse vapor acaba gerando uma pressão sobre a superfície do meu líquido. Então, esse próprio vapor gera uma pressão sobre a superfície do meu líquido. É como se ele fizesse uma força tão grande que não deixasse mais as moléculas do estado líquido escaparem para o estado gasoso. É nesse momento que cessa, né, a quantidade, o aumento aqui da concentração de vapor. Mas olha só, isso daqui, né, na verdade, não é que para de evaporar, tá? Mas é que a velocidade com que uma molécula, por exemplo, passa do estado líquido para o estado vapor é a mesma com que uma do estado vapor volte para o líquido. Então você acaba gerando um equilíbrio dinâmico aqui, onde a concentração de vapor não altera. Esta concentração de vapor que está gerando uma pressão sobre a superfície do próprio líquido, não deixando mais, entre aspas, ele evaporar, tá? É o que a gente chama de pressão máxima
de vapor. Por que eu estou falando disso? Só voltar aqui rapidinho. Pessoal, não, esse gráfico não vai ser útil para mim. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui que eu queria usar. Não tem. Mas enfim, imagina o seguinte. A água tem uma temperatura, por exemplo, de ebulição de 100 graus Celsius, mas isso é uma pressão de 1 atm. Se eu alterar a pressão atmosférica, altera esses valores também, certo? Claro que a gente trabalha muito com a temperatura e tal, a gente acaba esquecendo que a pressão também altera, né? Então, ficar um pouco atento a isso. Esta pressão de vapor criada dentro do meu recipiente, né, ela exerce essa pressão sobre a superfície, parando, entre aspas, né, essa evaporação. Mas lembrando, não para, né? Ocorre o equilíbrio dinâmico, tudo bem? Então, isso daqui é a pressão máxima de vapor. Agora, pensa você, se eu tivesse tampado o primeiro frasco e o segundo frasco, qual que vai gerar uma quantidade maior de vapor? A água ou a propanona? Reparem que a água, a interação dela é mais forte, certo? Então vai evaporar menos. Consequentemente, a quantidade de vapor aqui vai ser menor do que a quantidade de vapor gerado para a propanona. Por quê? Porque a propanona tem uma interação um pouco mais fraca. Então ela consegue escapar mais. Onde que eu vou gerar uma pressão de vapor maior? Na propanona. Reparem que a pressão de vapor da propanona, ela é maior do que a pressão de vapor. Ó, vou colocar acetona, tá? Ó, acete é maior que a pressão de vapor da água. Por que isso? Porque a interação intermolecular entre as moléculas de propanona é um pouco mais fraca, fazendo com que escape mais moléculas de propanona, o que vai gerar aí uma pressão maior. Lembrando que a pressão está relacionada, né, com a quantidade de matéria. Então, como eu tenho mais vapores aqui, esta pressão gerada é maior. Tá? Beleza? Eu tenho aqui um gráfico agora vai ser importante, né? Reparem que a gente tem pressão máxima de vapor pela temperatura, né? Então, claro, se eu pegar uma mesma temperatura, né? Vamos tentar pegar a régua aqui, ó. Se eu pegar uma mesma temperatura, por exemplo, aqui, ó, mesma temperatura, quem vai ter uma maior pressão de vapor? Reparem só, quem vai ter uma maior pressão de vapor? Quem está mais acima, no caso o éter. Olha depois, etanol, álcool aqui, e depois água. Por que a água vai ter uma menor pressão de vapor? Porque a interação dela é mais intensa, consequentemente passa para o estado gasoso, vapor, uma menor quantidade de moléculas. Então gera uma pressão menor, certo? Então, ó, já dá para a gente relacionar. Quem tem até... Acho que eu tenho essa informação aqui, ó. Dá para vocês verificarem aqui, né? Essa questão que eu falei. Mas, por exemplo, dá uma olhada. Ah, eu não tenho, não anotei aqui. Deixa eu ver. Eu não coloquei. Achei que eu tinha colocado um esqueminha. Mas eu não coloquei, tá? Mas o que a gente pode relacionar? Tá? Que quem tem... Eu gosto de fazer assim, ó. Maior pressão de vapor é porque tem uma menor interação intermolecular. Tá? E se tem uma menor interação intermolecular, ele é mais ou menos volátil? Mais volátil. Tá? Então, ó, a gente já consegue fazer uma relaçãozinha rápida aqui, ó. Com alguns solventes, tá? Reparem que eu ainda nem entrei nas propriedades coligativas porque eu não adicionei o soluto não volátil, mas precisa algumas coisas para a gente entender melhor lá na frente, tá? Então, ó, o que é ter uma pressão de vapor alta? É o líquido ser mais volátil, beleza? Fechou, tá? Aqui a questão da ebulição, só para vocês entenderem, né? Um líquido ele entra em ebulição quando a pressão de dentro da bolha, tá, é igual ou maior que a pressão atmosférica. Né? Lembrando,
né? A passagem do estado líquido para o gasoso pode ocorrer de maneira lenta, que é a evaporação, ou de maneira muito rápida, que é a ebulição, né? No caso da ebulição, você fornece energia para as moléculas e elas acabam passando do estado líquido para o gasoso no interior do meu líquido, gerando aquelas bolhas, tá? Claro, quando gerar a bolha, porque dentro da bolha o vapor, né, que tem ali dentro da bolha, a pressão que tem ali dentro ou é igual ou maior que a pressão atmosférica. Então, por exemplo, a 1 atm, a pressão aqui tem que ser igual a 1 atm ou maior, senão o líquido não entra em ebulição ainda, tá? Beleza? Eu só vou apagar isso aqui para eu fazer outras anotações. Se vocês quiserem perguntar ou anotar alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu vou fazer uma comparação agora em relação à pressão, beleza? Só apagar isso aqui rapidinho. Esse conceito de pressão de vapor parece um pouco confuso no primeiro momento, tá, pessoal? Mas tenta relacionar bastante com a interação intermolecular. Você vai começar a enxergar isso aqui de uma outra forma e aí vai ficando cada vez mais fácil, tá? Principalmente quando a gente adicionar daí o soluto não volátil. Se você consegue imaginar essas moléculas e essa questão da interação intermolecular, quando a gente adicionar um soluto não volátil vai ficar tudo muito claro. Você fala, poxa, era só isso. Facinho, tá? Então, ó, a influência da pressão com o meu líquido, né? Se eu aumentar, né, a pressão ou diminuir a pressão, eu altero a temperatura de ebulição dos meus solventes, por exemplo, tá? Então, o que é a pressão atmosférica? Eu sempre falo isso na aula, bem simplesinho, né? Imagina o seguinte, ó, algo bem simples. Então, você tem ali a atmosfera, tá? O mar aqui, ó, praia e uma montanha, tudo bem? Então o que é a pressão atmosférica? Então se você imaginar uma coluna que vai lá da atmosfera até o chão ali da praia, tá? Ou seja, a nível do mar, você tem dentro desta coluna imaginária, claro, ar, gases, tem massa em algum lugar no espaço, beleza? Eles, né, têm uma massa e pela gravidade eles acabam gerando uma força-peso nesse sentido. Então eles aplicam, né, uma força numa determinada área. Então essa força aplicada, força-peso, devido à massa dos gases que tem nessa coluna imaginária, sendo aplicado sobre uma pequena área. Beleza? Isso é a pressão atmosférica. Então, ó, reparem que eu tenho, né, uma certa coluna. Então, consequentemente, a força aqui vai ser grande, o que vai dar aí um ATM, 760 milímetros de mercúrio. Agora, se eu subir uma montanha, ou for subindo, reparem o que acontece com a minha coluna. Ela vai diminuindo. Por que vai diminuindo, né? Claro, vou subindo a quantidade de vapores que tem dentro dessa coluna imaginária com a mesma área base aí, tá? Para ficar uma comparação correta. Então você tem aqui uma pressão é igual a uma força sobre a mesma área. Então isso aqui, ó, A1 e A1, tá? Só para ficar o mesmo valor. Claro que aqui a força aplicada vai ser maior. Aqui a força aplicada vai ser menor. Então você já consegue perceber que aqui você tem um valor de pressão maior e aqui você tem um valor de pressão menor. Então conforme eu vou subindo o alto de uma montanha, né, a minha pressão vai caindo. Pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica. Agora, o que isso influencia no meu líquido a entrar em ebulição? Pá, beleza, tô lá, né? Coloquei meu líquido para esquentar lá na água, ou no fogão, por exemplo. Vou colocar um bico de Bunsen aqui, ó. Vou desenhar o bico de Bunsen bem rapidinho. Para quem não sabe, bico de Bunsen é como se parece uma vela, mas ele é uma chama aqui, ó. A gente tem a chaminha e é claro, eu coloquei, né, todos os detalhes aqui, mas só para a gente ter uma ideia. O que acontece? Se eu for esquentando, fornecendo calor para o meu líquido, claro, vai aumentando a sua temperatura, chega um momento onde ocorre a ebulição, beleza, né? Mas a água, a temperatura de ebulição vai ser 100 graus, isso a 1 atm. Por quê?
Porque existe uma pressão sendo aplicada sobre a superfície do meu líquido. É como se eu estivesse forçando, então, a não deixar as moléculas de água escaparem do líquido para o vapor. Eu estou forçando isso. Óbvio que se eu diminuir esta pressão atmosférica, é como se eu estivesse aplicando uma força um pouco menor. Fica mais fácil desse líquido passar do estado líquido para o estado vapor, ou gasoso aqui, tá? Então, reparem que a 1 atm a água vai ferver a 100 graus Celsius. No alto de uma montanha, como a pressão vai caindo, o que vai acontecendo com a temperatura de ebulição? Vai ser menor do que 100 graus Celsius. Porque se a pressão atmosférica é menor, está mais fácil de eu romper, das moléculas de água romper as interações e escaparem do estado líquido para o gasoso. Então não tem tanta força segurando elas, pressionando elas. Então fica mais fácil. Se fica mais fácil, eu não vou precisar chegar até 100 graus Celsius para ebulir a água. Vai ferver a menos. Então, conforme eu vou subindo, né, uma montanha, vai diminuindo a minha pressão atmosférica, consequentemente vai diminuindo também a temperatura de ebulição. Certo? No Pico Everest, por exemplo, se você chegar até lá em cima, se eu não me engano, a água chega a entrar em ebulição a 70, alguma coisa, próximo de 80 graus, tá? Bem pouquinho. Claro, e se eu quiser cozinhar uma batata, onde vai cozinhar mais rápido? Aqui, no nível do mar, ou no alto de uma montanha? Valendo! Lembra disso aí? Ninguém vai entender essa referência. Isso aqui é banheiro do Google. Mas enfim, reparem que você vai, vamos supor que aqui a água está fervendo a menos de 100, tá, 90, vai. Só para fazer uma comparação, 90 e aqui nível do mar 100. Onde que a batata vai ferver mais rápido? Ou vai cozinhar mais rápido? Aqui nível do mar. Porque se eu pensar que a batata vai cozinhar, né? Então quanto mais calor ela receber, mais rápido ela cozinha. Aqui eu vou ter a água a 100 graus. A troca de calor vai ser mais efetiva do que a água a 90. Então, provavelmente eu vou deixar um tempo menor, né, a nível do mar, aquela batata na água fervendo, a um tempo menor do que a batata na água fervendo no alto de uma montanha que vai ferver a 90. Aqui na nossa região, como a gente está um pouquinho acima do nível do mar, eu não sei exatamente qual que é a altitude, tá? Não sei se é 300 e poucos metros, mas eu acho que é algo por aí, né? A pressão atmosférica é um pouco menor. Depende um pouco do dia também, né? Mas varia ali entre 0,98, 0,99, 0,97 atm. Tá? Mais ou menos por aí. Vai depender um pouquinho de algumas condições atmosféricas. Mas a água não vai ferver a 100, vai ferver um pouco menos. Tá? Agora, por isso que a gente usa, para cozinhar uma batata de uma maneira mais rápida, você não coloca na panela aberta, né? Você vai lá e faz o seguinte. Você coloca numa panela de pressão, não é? Por quê? Como é que funciona a panela de pressão? Vamos tentar entender aqui, ó, rapidinho, ó. Fih, aqui é a aula de química, é a aula de culinária praticamente. Não sei se o Leandro está assistindo aí, ó, para ele aprender como é que funciona. O Leandro é meio Masterchef, tá ligado? E então para ele aprender como é que funciona a panela de pressão aí, ó. Só colocar aqui todo mundo sabe que é o bico de segurança. Parece que ficou meio errado, né? Mas tá bom. Eu não vou desenhar tão bonito não, tá? Só para não perder muito tempo. Porque se deixar, fica perfeito isso aqui. Né? Ó, tá transversal, tudo bem? Só vou ajustar isso aqui. Só para representar aqui preso, tá bom? E aí, é claro, vou lá, coloco na chama do meu fogão. E aqui dentro eu vou colocar a minha batata. Batata doce, claro. Né, batata doce, por que batata doce? Batata doce é melhor porque a inglesa, né, o índice glicêmico é menor, então geralmente, né, o carboidrato vai se transformar em glicogênio e vai ficar nos seus músculos. Por isso que batata doce é a dieta dos marombas aí, né? Porque ela é um carboidrato bom, tá? Então você armazena esse carboidrato como glicogênio, depois você vai utilizar isso na hora que você precisar de um esforço físico maior, né? Exercício e tal, então você tem mais energia. Por isso que, né, pode ver que
né, dietas aí de quem pratica exercício físico com certa frequência, um atleta, sempre tem batata doce no meio, tá? Mas enfim, o que acontece? Né? Você vai fornecer energia para a água, calor, ela vai esquentando, esquentando, esquentando até entrar em ebulição, beleza? Beleza. Então vai começar a gerar vapores de água aqui. Então vamos considerar que essa água entrou em ebulição. Poxa, 100 graus. Pau, beleza. 100 graus, a água começou a entrar em ebulição, passagem rápida do estado líquido para o estado gasoso, vapor. Então você acaba gerando uma quantidade de vapor. Esse vapor, então, vai ebulindo, 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 mas repare que essa panela está fechada. Ela está fechada agora. Então, esse vapor acaba gerando uma pressão sobre a superfície do meu próprio líquido. Então, é como se eu estivesse aumentando a pressão exercida sobre a superfície do meu líquido. Se eu estou aumentando a pressão do vapor aqui, ó, eu estou aumentando essa pressão, ficou mais fácil ou mais difícil desse líquido escapar para o estado vapor? Ficou mais difícil. As próprias moléculas de água no estado vapor aqui, ó, estão exercendo esta força que está impedindo das moléculas de água no estado líquido passarem para o estado vapor com tanta facilidade. Então, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que fornecer mais energia. Consequentemente, a temperatura que estava a 100 vai pular para 101, por exemplo. 101, puf, evaporou mais um pouco. Se evaporou mais um pouco, uma maior quantidade de moléculas no estado de vapor gera uma pressão ainda maior sobre a superfície do meu líquido, o que vai dificultar de novo a passagem do estado líquido para o gasoso, o que vai ter que então fornecer mais calor. Eu estou aqui, ó, constantemente fornecendo calor pela mecha do fogão. A temperatura pula para 102, evapora mais um pouco, gera mais pressão, a energia tem que aumentar, vai para 103 a temperatura de ebulição agora do meu líquido, gera mais vapor, e isso vai continuamente. Daqui a pouco, a água dentro da panela de pressão não está fervendo, né, a 100, está fervendo a mais de 100, a 105, 110, 115, claro que vai depender da sua panela de pressão, né? Se a pressão, né, for muito alta lá dentro, né, e essa panela não correr o risco de explodir, né, por isso que tem o bico, que vai fazer o seguinte, vai escapar um pouquinho de vapor e você vai manter, né, esta água numa ebulição, numa certa temperatura, por exemplo, a 110 graus, vamos chutar aí. Óbvio, como eu falei para vocês anteriormente, onde que eu vou cozinhar a batata mais rápido? A uma temperatura de 90, de 100 ou de 110, por exemplo? Claro que na panela de pressão 110. Porque lembrando, é a batata para cozinhar, ela precisa receber esse calor, tá? Então ela vai receber o calor de uma maneira mais efetiva de um líquido que está a uma temperatura maior, no caso 110, 115, enfim. É assim que a gente faz. Eu acho que deu para entender um pouquinho, né, essa relação de pressão, né, pressão atmosférica, quando é maior, quando é menor, tá? Então aqui a gente força, né, o aumento dessa pressão, por isso que a gente utiliza a panela de pressão, certo? E essa relação com a pressão de vapor, tudo bem? Agora vamos, né, aplicar isso num gráfico, tá? Deixa eu só, vou até passar o gráfico aqui, ó. O gráfico que vocês conhecem, né? Vou puxar ele rapidinho aqui, para não ter que desenhar, que senão eu vou perder tempo, tá? Tá aqui o gráfico, ó. Esse é o gráfico para a água, tá? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem, alguma coisa aqui, se alguém mandou alguma coisa. Por enquanto não, né? Ah, tem aqui. Deixa eu só ver. A menos de 100? Amanda, é um pouco menos. Agora eu não tenho a certeza absoluta não, mas eu acho que é em torno de uns 98 graus, tá? Um pouquinho menos. Eu não sei agora te dizer com exatidão, se alguém souber aí, mas é um pouquinho menos, porque aí tem que ver que a pressão atmosférica. Como a gente está um pouquinho acima, a pressão atmosférica aqui não é 1 atm. É 0,90 alguma coisinha. Tem inclusive nos celulares, é como eu estou usando para a câmera, mas tem alguns celulares que tem essas informações, ou você busca na internet, né, da região e, né, de algum local, por exemplo, que faz essas análises meteorológicas, tal, eles informam a pressão atmosférica. E aí dá pra gente ter uma noção de qual seria a temperatura de ebulição da água, tá? Olha esse gráfico aqui, né? Eu acho que dá pra gente observar ele aí, tá todo mundo pra ver.
Reparem que a gente tem uma relação aqui, pressão em milímetros de mercúrio, tá? Aqui no caso está milímetros de mercúrio, e temperatura. Então, reparem que essas linhas vermelhas, né, no caso, esse gráfico é para água, tá? Esse gráfico é para água. Ah, eu vou ter gráficos dessa forma, assim, parecido com esse aqui para outras substâncias? Sim, cada substância vai ter um gráfico disso aqui, né? Mas para a água é o seguinte, pessoal, qualquer ponto de temperatura e pressão que dê nesta região que está mais azulada, a água vai estar no estado sólido. Qualquer ponto nesta região que está mais amarelada, de pressão e temperatura, que cai aqui, ó, a água vai estar no estado líquido. E qualquer ponto de pressão e temperatura que caia nesta região, que está mais rosa, a água vai se encontrar no estado gasoso, ou seja, vapor. Tudo bem? Ah, mas e se o ponto estiver em cima desta linha vermelha? Em cima da linha vermelha é quando temos aí duas fases, tá? Coexistem fases. Então, por exemplo, um ponto aqui, né, nessa linha B, de T a B aqui, ó, ponto aqui em cima dessa linha vermelha. Quais fases vão coexistir? Reparem que ela está dividindo a região da água no estado sólido e estado líquido. Então eu vou ter a coexistência da água nos dois estados, sólido e líquido. Ah, qualquer ponto então em cima dessa linha aqui, ó, de T a A, vai coexistir as fases líquido e vapor. Qualquer ponto de C a T, a água vai estar coexistindo nas fases sólido e vapor. E esse pontinho T é onde vai ter as três fases. É o ponto triplo que a gente diz. Inclusive, né, eu ia até baixar um vídeo, mas eu acabei não baixando. Mas é que eu sigo uma página de química, claro, né, no Instagram. E o pessoal fez um experimento, tá? E onde dá para observar essas três fases acontecendo. Né? Eles chegam nesta pressão, que é uma certa pressão, uma certa temperatura. Ó, a temperatura é 0,0098 graus Celsius e a pressão é 4,579 milímetros de mercúrio. Tá? Então, uma pressão extremamente baixa, né? Uma temperatura também ali próximo de 0 graus Celsius. Tá? E você consegue chegar nesse ponto triplo. Beleza? Então, esse gráfico aqui é importante pra gente. Então, dá uma olhada aqui, ó. Vamos supor que aqui, nesta região, eu tenha, né, 760 milímetros de mercúrio. Então, se eu não alterar a pressão a nível do mar, tá? Vou tentar acompanhar aqui com a minha régua. Então, eu vou ter aqui um ponto, bem aqui, tá? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu só desenhar isso bem rapidinho. O gráfico não é difícil de desenhar. Então, para a água, aqui eu vou colocar pressão, e aqui temperatura em graus Celsius e pressão em ATM. Vai ficar mais fácil para mim. A curva é mais ou menos assim, né? Ó. Qualquer ponto nesta região a água se encontra no estado sólido, qualquer ponto nessa região no estado líquido, qualquer ponto nessa região no estado vapor. Tudo bem? Então vamos pegar aqui, ó, 1 atm a nível do mar. Se eu não alterar a pressão atmosférica, né, reparem que qualquer ponto antes de uma temperatura de fusão, ou seja, congelamento para a água é 0 graus Celsius, né, eu tenho água no estado sólido. Nesse momento aqui que está em cima da curva, que vai coexistir as fases, é a temperatura de fusão, é onde temos ali o sólido e líquido coexistindo. Qual que é a temperatura que ocorre para a água a 1 atm? 0 graus, isso você sabe já. E para, né, depois eu tenho só estado líquido, 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 até chegar um momento onde eu tenho a ebulição. E eu sei que a ebulição é uma coexistência, uma passagem do estado líquido para o estado vapor. E isso vai ocorrer a 100 graus Celsius. 100 graus Celsius. Está ali. Então aqui passagem do estado sólido para o estado líquido, líquido para o vapor. Aqui eu tenho meu ponto de fusão e aqui meu ponto de ebulição. Claro que o contrário também é verdadeiro.
Mas olha, o que dá pra gente perceber aí, que se eu alterar a pressão agora, eu altero esses valores. Dá uma olhada, eu vou baixar um pouquinho só a pressão. Ó. O que vai acontecer com a minha temperatura de ebulição? Não diminuiu? O que a gente falou aqui, ó? Se eu diminuir a pressão, o que acontece com a temperatura de ebulição da água? Diminui. Ah, beleza, mas e o que aconteceu com a temperatura de congelamento? Aumentou um pouquinho? Nesse caso, para a água aumenta um pouquinho, mas, cara, você não vai nem perceber. A maioria das substâncias, tá? A pressão quase não altera a temperatura de fusão, né? Desses líquidos aí que a gente tem no nosso dia a dia. Praticamente não altera, tá? Agora, da ebulição, a pressão atmosférica acaba mudando bastante, né? Então a gente já consegue ter uma noção. Ah, vou aumentar a pressão. Se eu aumentar a pressão, ó. O que acontece com a minha temperatura de ebulição? Se eu aumentar a pressão, aumenta de novo. É o caso da panela de pressão. Aumentei a pressão dentro da panela, consequentemente minha água não vai ferver mais a 100, mas sim um valor maior que 100, tá? Então esta relação, ela é importante. Beleza. Agora, vamos adentrar, de fato, as propriedades coligativas. Então esse gráfico que é importante, a gente saber fazer a leitura, né? Ó a questão da sublimação aqui também, ó. Passagem do estado sólido para o estado vapor direto, né? Vai ocorrer nessa região, ó, sublimação, ó. É nesta região que ocorre. Aqui nesta região ocorre então a fusão ou a solidificação. Nesta região, ebulição e a volta condensação, tá? Então, temos que saber ler esse gráfico. Eu só vou mostrar aqui outros gráficos para vocês. Dá uma olhada. Esse é para o gás carbônico. Temos ali a região do sólido, do líquido, do gasoso, mas muda um pouquinho, tá? Então, igual eu falei para vocês, cada substância, perdão, tem um gráfico, tá? E a gente vai fazer a leitura dele. Então é bem tranquilo fazer a leitura por esse gráfico aí, conseguir observar ponto triplo, né, os pontos onde ocorre uma sublimação, onde ocorre uma ebulição, uma solidificação, enfim. Beleza? Agora, tá, onde entra as propriedades coligativas? Até agora você não falou. Bom, beleza, agora estamos preparados para entender melhor isso tudo. Tá? Então, agora sim a gente vai adicionar o tal soluto não volátil numa solução, num solvente, para formar uma solução. Cara, não está saindo a tinta direito, né? Ó, vamos voltar, que aquele desenho onde eu tenho meu frasco e as moléculas de água, tá? Vou fazer um pouco maior aqui. Vou fazer uma comparação, tá bom? Pode ser assim? Acho que fica legal, né? Eu sei que eu fiz um pouco grande, mas não tem problema não. Acho que eu fiz um pouquinho grande. Passei da conta aqui. Tá, é só efeito de comparação, tá? Vamos considerar que eu tenho água e a mesma quantidade de moléculas, que é o mesmo esquema, tá? Para ter uma comparação justa. O que eu vou fazer agora, pessoal? Né? Eu vou adicionar o tal soluto não volátil, ou seja, um soluto que não evapora. Me dá um exemplo aí. Sal de cozinha, açúcar. Você já viu açúcar evaporando? Você deixar o saco aberto de açúcar, né? Pode deixar uma semana lá, que não vai mudar nada, absolutamente nada, tá? Ah, mas se eu colocar na água e deixar um mês ali o copo com água com açúcar, com o tempo vai acontecer o quê? A água vai evaporar e vai sobrar o açúcar, óbvio, tá? Mas o açúcar não vai evaporar, assim como o sal não evapora, enfim. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar o meu soluto. Então aqui eu vou ter água mais soluto não volátil, tá bom? Que pode ser aí NaCl, vai? Pode ser NaCl?
Eu sei que o NaCl eu coloco em água, vai separar em Na+, e Cl-. Então eu vou ter vários Na+, e Cl- entre as moléculas de água, tá? Que eu vou representar aqui por as bolinhas vermelhas. E agora vamos fazer algumas comparações, tá? Ó, se eu comparar, qual vai ter um maior número de interações intermoleculares? Tudo isso está ligado com interações intermoleculares. Reparem que antes eu tenho aqui 100 moléculas de água, aqui 100 moléculas de água. Óbvio, as duas têm o mesmo número de interações. Beleza. Adicionei um soluto não volátil. Reparem que agora eu vou ter um monte de partículas misturadas com a da água. Então, você aumenta as interações. Então, aqui comparando, ó, fazer uma comparação entre esses dois frascos, aqui eu tenho, em comparação, tá? Um menor número de interações. Vamos só abaixar esse aqui, senão vai ficar muito em cima do outro. Menor número de interações. Aqui, maior número de interações. Certo? Por que está aumentando o número de interações? Porque eu estou adicionando soluto não volátil, o soluto não volátil está solubilizando. Óbvio, tem que ser um soluto que solubiliza no seu solvente, né? Tem que analisar tudo isso aí. E aí você vai aumentar o número de interações. Agora, pensa comigo rapidão. Se eu aumentar o número de interações, fica mais fácil das moléculas escaparem do estado líquido para o estado vapor? Não, fica mais difícil, né? Se eu tivesse esse recipiente fechado, vamos fechar ele aqui, ó, fechar os dois, ó. Onde que eu vou ter mais vapor? Aqui ou aqui? Primeiro, onde que evapora, onde volatiliza com mais facilidade? Onde que evapora com mais facilidade? Onde a interação é mais fraca. Não que a interação é mais fraca, né? É claro que aqui eu vou ter uma interação agora íon-dipolo, que é um pouco mais intensa, tá? Do que a ligação hidrogênio. Então é como se você tivesse aumentado a força da interação. Então ficou mais difícil de evaporar. Então vamos colocar assim, ó. Evapora menos. De um jeito bem simples aqui, ó. E aqui evapora mais. Claro, comparando essas duas situações. Apenas água e o soluto, tá? Beleza. Se evapora menos, você gera uma quantidade de vapor menor. Consequentemente, a pressão de vapor aqui vai ser uma, e aqui, por evaporar bem mais do que comparado anteriormente, vai gerar uma pressão de vapor maior. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, pressão de vapor maior, pressão de vapor menor. Certo? Beleza. Então, ó, adicionando um soluto não volátil, a gente aumentou o número de interações, ficou mais difícil das moléculas de água escaparem para o estado vapor, o que vai gerar uma quantidade de vapor menor, a pressão de vapor, porque está fechado, também vai ser menor. Porque lembra que a pressão está relacionada com quantidade de matéria, quantidade de mols. Tá? Beleza. Massa. Vamos pensar em temperatura de ebulição. A água pura tal vai precisar de uma certa energia, calor fornecido para que, né, as interações entre as moléculas de água acabam se rompendo e ela passa rapidamente do estado líquido para o estado vapor. De maneira turbulenta. Beleza. Essa temperatura é 100. Tá. Fui lá, adicionei no segundo frasco a mesma quantidade de moléculas, adicionei um soluto não volátil. Aumentei o número de interações. Ficou mais fácil das moléculas escaparem do estado líquido para o estado vapor ou mais difícil? Se eu aumentei o número de interações, é como se essas moléculas agora, junto com os íons ali do meu soluto, ficassem mais presas entre elas, o que dificulta o escape dessas moléculas. O que requer, então, eu fornecer mais calor. O que eu vou fazer com a temperatura de ebulição? Eu vou aumentar. Então, em comparação, eu tenho uma temperatura de ebulição aqui menor, por exemplo, 100 graus,
e aqui eu vou ter uma temperatura de ebulição maior. Sei lá, 102, só para falar que tem uma diferença. Por que eu aumentei a temperatura de ebulição? Porque eu adicionei o soluto não volátil, aumentei o número de interações. Olha como as interações têm a ver com isso aí. Outra coisa, pô, vou congelar isso aqui agora, vou solidificar essa água. Eu sei que, né, a água entra em solidificação ou congelamento a uma temperatura de em torno de 0 graus Celsius, não é? Beleza, então eu tenho uma certa temperatura de congelamento ou solidificação, que é o mesmo valor. Beleza. No segundo frasco ali, que eu tenho a mesma quantidade de moléculas de água, mais o soluto, vai ficar mais fácil ou mais difícil de eu solidificar? Pensa só, o que é água líquida passando para água sólida? Tá? Para passar para o estado sólido, né, acaba gerando retículos cristalinos. Ou seja, as moléculas de água ou de qualquer outra substância tendem a se organizar de uma forma que eu vou falar, ia ser redundante. Né? As moléculas tentam se organizar, o que vai gerar aí formas geométricas bem definidas, vamos dizer assim. Então, né, que é o que a gente chama de retículos cristalinos. Então, para que as moléculas de água, junto com o soluto, se organize de maneira efetiva e aí passe para o estado sólido, tá? Você requer uma organização. E esse soluto adicionado vai atrapalhar essa organização. Como ele atrapalha essa organização, você ainda precisa tirar um pouco mais de energia. Então reparem que a água pura, temperatura de congelamento 0 graus Celsius, por exemplo. Agora, água mais soluto não volátil atrapalha a organização das moléculas de água. Ou seja, a organização para elas passarem para o estado sólido. Requer então retirar uma quantidade de energia maior. A temperatura de congelamento aqui vai ser menor. Então a gente tem o seguinte, ó. Temperatura de congelamento ainda menor. Aqui temperatura de congelamento maior. Pessoal, só para terminar, eu sei que falta um minutinho. O que a gente fez aqui? Se vocês perceberem, fizemos uma análise. Uma análise aqui, ó. Adicionei o soluto não volátil, aumentei o número de interações, certo? O que eu fiz com a pressão de vapor? Diminuí. Esta diminuição da pressão de vapor, tá? Pela adição de um soluto não volátil, é o que a gente chama de tonoscopia. Olha só, o segundo momento aqui. O que a gente fez com a temperatura? O que a gente fez com a temperatura de ebulição pela adição do soluto não volátil? Eu não aumentei. Esse aumento da temperatura de ebulição pela adição do soluto não volátil é o que a gente chama de ebulioscopia. E por fim, este abaixamento da temperatura de congelamento é o que a gente chama de crioscopia. Tudo isso pela adição do soluto não volátil? Reparem que o soluto não volátil ele altera as interações e, consequentemente, ele altera algumas propriedades, que no caso aqui a primeira foi pressão de vapor, no segundo temperatura de ebulição e no terceiro temperatura de congelamento. Se eu olhar para esse gráfico, sabe como é que vai ficar? Quando a gente adiciona um soluto não volátil, sabe o que a gente faz com essa curva aqui, ó? Essa curvinha? A gente faz isso aqui com ela. A gente abaixa ela. Ah, então se esta curvinha, vamos dizer aqui, é da água pura. Água pura. Esta em azul é água mais soluto. Então, o que aconteceu com a minha temperatura? Olha só, temperatura de fusão, 0 graus, não é? Com a adição do soluto não volátil, o que eu fiz? Com a temperatura de fusão agora, ou de congelamento, diminuí. Mas diminuiu, ó. Tá aqui. Isso é a mesma pressão, tá? 1 atm, vai. Temperatura de ebulição para água 100.
Como eu adicionei um soluto não volátil, essa curva desceu. O que aconteceu com a temperatura de ebulição? Aumentou. E a pressão de vapor, tá? Isso vamos colocar na mesma temperatura, ó, mesma temperatura. Pressão de vapor, tá aqui, 1 atm. E com a adição do soluto não volátil, o que aconteceu com a pressão de vapor? Caiu, ó. Caiu. Tá? Então, diminuição na pressão de vapor, aumento da temperatura de ebulição, diminuição da temperatura de congelamento. Pessoal, tudo isso tem a ver com a adição do soluto não volátil. Agora, esta curva, ela vai descendo, tá? Conforme você vai adicionando soluto não volátil. Ah, então, quanto mais soluto eu vou adicionando, mais isso aqui vai descendo? Maiores os efeitos coligativos? Sim. Quanto mais soluto eu adiciono, eu diminuo cada vez mais a pressão de vapor, aumento cada vez mais a temperatura de ebulição e diminuo cada vez mais a temperatura de congelamento. Tudo bem? Então, isso tem a ver com quantidade de partículas. Ah, mas se eu colocar um soluto que a molécula é grande e, por exemplo, 1 mol de soluto de molécula grande, de açúcar, e 1 mol de uma molécula pequena, tá? Vai mudar? Não, a quantidade sendo a mesma, tá? O que importa, tudo bem? Não importa se a molécula é grande ou pequena. Agora, só toma um pouco de cuidado, que é o que a gente vai falar na aula que vem, né? Quando a gente tem, por exemplo, o sal. Olha só, se eu adicionar 1 mol de NaCl, 1 mol aqui, ó. Esse 1 mol na água vai se dissociar em 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Quem vai apresentar os maiores efeitos coligativos? 1 mol de sal ou 1 mol de açúcar? Açúcar, quando você coloca em água, ele não se dissocia e nem ioniza nada. Continua tendo 1 mol de partículas. Agora, se você colocar 1 mol de NaCl, você vai ter 2 mols de partículas. Eu acabei de falar que não importa o tamanho da partícula, né, e sim a quantidade no seu meio. Então é isso que a gente vai analisar. Então quanto mais partículas, mais vai descendo essa curva, maiores os efeitos coligativos. Beleza, galera? Vamos encerrar aqui por hoje. Eu sei que eu passei um pouquinho, tá? Mas eu sempre deixo aí 2 minutinhos até todo mundo entrar. Então fica na mesma. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui pra gente encerrar, né? De vez. Deixa eu verificar. Não tem. Beleza? Então a gente encerra a aula aqui. Semana que vem a gente volta nisso. Eu mostro as leis de Raoult, que é algumas contas. É a parte mais difícil. Essa parte é mais conceitual, não é difícil, é bem tranquilinho. E aí eu trago alguns exercícios pra gente tentar fazer em sala. Em sala. Né? Aqui na aula mesmo. Tá no meu quarto, inclusive. Beleza, galera? Um grande abraço aí. Até semana que vem. Valeu!